Volto a falar com os irmãos nesse vídeo, querendo tratar de um assunto muito palpitante, que fala a respeito de qualificação para o sacerdócio. Muitos entendem que esse texto de Levítico 21, 17 a 20, está falando sobre bênção e maldição. Entendem errado. Esse texto, ele fala sobre a qualificação dos homens que poderiam servir no tabernáculo. Deus instruindo a Moisés sobre essa questão. Vamos ler o texto que está em Levítico 21, 17 e 20, e que diz assim: Fala a Arão, dizendo: Ninguém da tua semente, nas tuas gerações, em quem houver alguma falta, se chegará a oferecer oferta de pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se aproximará, como homem cego ou coxo, ou com defeito na face, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé ou mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou hipígens, ou que tiver testículo quebrado. Essas são as orientações que Deus deu a Moisés concernente a esse tema, essa condição para estar servindo o pão no tabernáculo. E nós, à primeira vista, irmãos, enxergamos esse texto como uma forma de acepção e até mesmo preconceito de Deus, que parece desqualificar os descendentes de Arão que tivessem algum defeito físico de servirem como sacerdotes. Mas eu quero dizer aos irmãos que essa regra de integridade física para o exercício sacerdotal, além de ser uma exigência ou condição para a prática mais eficiente deste serviço específico de Deus no tabernáculo, ele apontava diretamente para o exemplo da perfeição moral de Jesus Cristo, o nosso Salvador. É bastante óbvio que seria totalmente inadequado, irmãos, a ministração sacerdotal de coisas espirituais tão elevadas por alguém com tais limitações físicas que prejudicassem ou maculassem a execução de um serviço que deveria refletir a santidade e perfeição do próprio Deus. Assim sendo, irmãos, fica subjetivamente evidente a importância para a integridade física do exercício sacerdotal exigido por Deus para aqueles homens. E nós podemos entender isso facilmente como uma condição expressa por Deus para demonstrar a sua integridade moral em coisas tão elevadas como a obra que ele estaria fazendo de redenção da humanidade. Nós, muitas das vezes, vemos esse texto e ficamos pensando o que Deus quer dizer com isso? Nos nossos dias, o que isso pode representar? Quero dizer para os irmãos que, da mesma forma, é preciso que o ministro a serviço do Senhor, nos dias atuais, também seja exemplo vivo de busca de perfeição e santidade. E essa condição, irmão, é inegociável. E ela exclui e elimina deste rol uma multidão de crentes e líderes que se julgam muitas das vezes intocáveis, mesmo diante dessas imposições
simplificadoras, que determinam o quanto dependemos da ajuda e ação do Espírito Santo. Irmãos, todo aquele que serve no ministério, ele deve ser inculpável. Tem que ser uma pessoa idônea e irrepreensível. Parece que as pessoas esquecem disso. Conforme as qualificações morais que também são requeridas em 1 Timóteo 3, 2 até o versículo 7. Tal condição, irmãos, é indispensável não só para os líderes, mas para todos os que representam o reino de Deus aqui nesta terra. Alguns, por ignorância, vaidade ou mesmo em busca de status, se investem de uma imaginária unção, é o que eu chamo, e colocam, muitas das vezes, em risco sua própria alma, ao desprezar preceitos, irmãos, que Deus estabeleceu em condição de autoridade espiritual. Para um verdadeiro líder cristão, às vezes, irmãos, é melhor estar humilhados e quietinhos, reconhecendo nosso opróbrio e contar com a misericórdia e a graça de Deus em nossas vidas. Pois sem tais qualificações, a nossa autoridade como cristãos é a mesma que um cego guiando outro cego para o abismo, como eu já ensinei aqui em outro vídeo. Nós devemos abandonar, irmãos, essa bobagem de unção irrestrita. Isso não existe. Essa unção incondicional que criaram para que as pessoas em certas posições de liderança não possam ser questionados. Isso é um engano. Isso é uma herança do sacerdócio pagão, supersticioso, que dominou e manipulou as civilizações antigas e continua seu curso nos dias atuais de enganar os incautos e controlar a mente dos fracos. Isso é uma coisa que nós precisamos estarmos atentos, irmãos. Nós vamos seguir a sequência de aplicação desse texto em Levítico 21, 17 a 20, para o melhor entendimento exegético desse tema. Quando o autor Moisés ele coloca a palavra que as pessoas seriam desqualificadas se tivessem algum defeito, algo que foi determinado por Deus, ele está dizendo que essas pessoas não teriam condições de apresentar o pão ou servir o pão de Deus, não de assistirem, não de participarem das bênçãos de Deus, mas de terem ali lideranças dentro do tabernáculo. E quando ele fala sobre o cego, o que nós entendemos? Uma pessoa cega, ela não poderia, de maneira nenhuma, estar ali na frente, trabalhando como sacerdote levita no tabernáculo do Senhor. Por quê, irmãos? Normalmente, um líder cego, ele não conhece profundamente a palavra de Deus. Normalmente, o líder cego, ele tem uma interpretação errônea e equivocada da mesma. E normalmente é uma tragédia para quem o segue. O crente, irmãos, e principalmente o líder cristão, ele precisa de visão espiritual clara. Não pode ser distorcida, e muito menos tendenciosa e partidária, com essas questões políticas ou de conveniência material e carnal. Quero dizer para vocês que nem sempre o caminho que parece certo é o mais correto nesses casos. O coxo, aquele que manca, irmãos, sempre fica para trás. Estou trazendo aos irmãos uma explicação exegética do texto que nós estamos aqui falando com os irmãos. E para que os irmãos entendam, quando fala coxo, é aquele que fica para trás. Acochear ou duvidar
no caminho. Normalmente essa pessoa não tem uma firme orientação e discernimento preciso das questões espirituais. Mas normalmente possui um grande carisma e, às vezes, até mesmo talento para persuadir. Por isso, muitos deles mascaram e iludem a si mesmo e normalmente é acompanhado por muitos antes que se perceba, para muitos, um pouco tarde, que essa pessoa é um atraso de vida. Então, irmãos, Moisés está falando aqui que o coxo, ele não poderia servir o pão do Senhor no tabernáculo como sacerdote. Face mutilada é mais um item que Moisés sublinha aqui dessas pessoas que não poderiam participar da liderança do sacerdócio nos tempos levíticos. Isso quer dizer, face mutilada, que é uma feiura espiritual, semblante iracundo, fechado, normalmente preocupado com seus próprios interesses. Tem uma frase que diz: uma face agradável e um sorriso no rosto vale mais do que 1000 palavras. Simpatia, normalmente, irmãos, é imprescindível na vida do ministro cristão. Quem não sabe sorrir não deveria, de forma nenhuma, abrir uma loja. Essa é uma frase do autor americano Dale Carnegie. Quanto mais cuidar, irmãos, em ministrar como sacerdote do Senhor. Feiura aqui, irmãos, não se trata de aparência externa, mas opróbrio, vergonha, mancha, que desqualifica para o ofício sacerdotal e tem que ser submetida a Cristo e ser reflexo de sua luz em humildade e novidade de vida. Então, para os irmãos compreenderem essas questões, membros compridos é mais um item determinado por Deus e apontado por Moisés. Isso quer dizer o quê, irmãos? Alguém que tem membros compridos, desproporcionado. Normalmente, pessoa com atitude exagerada, fala muito. Pessoa que, no modo de se vestir, apresenta coisas ou vestimentas inadequadas, na maneira de falar. Pessoa desengonçada, que tem o exagero ou o extremismo doutrinário, que ora relativiza e outras radicaliza, impondo fardos pesados a quem os segue. É um visível despreparo essa questão aqui dos membros compridos. Visível despreparo para estar na liderança da casa de Deus ou de qualquer ministério, ou de qualquer movimento cristão. O crente, irmãos, ele deve buscar o equilíbrio em todas as coisas. Mas tem pessoas que são atraídas por ilusões e fantasias. E muitas das vezes se esquecem da simplicidade e objetividade dos ensinamentos de Jesus. E de que o conhecimento de Deus é sempre racional e coerente, sem misturas e práticas descabidas, como nós temos visto nos dias atuais. Pé quebrado, irmãos, é mais uma desqualificação para o homem que pudesse servir, o levita, que pudesse servir como sacerdote no tabernáculo. Não fique em pé. Normalmente quem tem o pé quebrado não fica em pé sem estar escorado ou apoiado em alguma coisa. Normalmente incapaz de se sustentar a si mesmo e muito menos aos outros. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:58, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Isso trata de inconstância, falta de comprometimento, superficialidade e inconsistência de fé. É isso que trata a questão do pé quebrado. Mão quebrada ou com algum problema. A obra de Deus exige, irmãos,
força de vontade. E também muita segurança. Quem tem a mão quebrada não aguenta, irmãos. Nada com firmeza. Jesus disse que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não pode servir o reino de Deus. Está escrito lá em Lucas 9:62. As distrações da nossa vida, irmãos, e a falta de objetividade e conhecimento da palavra, muitas das vezes nos acomodam e desviam muita gente do caminho correto. E o estrago, na maioria das vezes, é irremediável. Às vezes a pessoa começa, está indo no caminho certinho, e daqui a pouco, por causa dessa dificuldade, ele tem a mão quebrada, ele tem esse defeito, ele começa a sair do caminho devagarinho, 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 e vai saindo, daqui a pouco está fora. Entendeu? E muitas das vezes leva um montão de pessoas com ele, porque normalmente essas pessoas são líderes, e vai levando as pessoas com ele no engano e em coisas que não são determinadas pelo nosso Deus. Corcovado, irmãos. O que vem ser o homem corcovado que Moisés menciona aqui? É alguém que anda de cabeça baixa, alguém amuado, triste, envergonhado. Quem faz a obra de Deus não basta ser somente chamado. Tem que ser aprovado, irmãos. Tem que passar por uma prova. O obreiro que não tem de que se envergonhar, como disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 2:15. É esse homem que Deus precisa que esteja na linha de frente da sua obra. Tem pessoas que disfarçam. A gente vê isso muito aí. Seu medo e covardia com falsa espiritualidade. Demonstra muitos dons, muitas coisas que às vezes as pessoas ficam encantadas com a espiritualidade, né? Com a apresentação daquela pessoa, a eloquência, mas muitas das vezes são pessoas tristes, são pessoas amuadas, que querem apresentar algo para atrair um monte de gente, que muitas das vezes estão desavisadas, porque falta discernimento, e atrai essas pessoas para o seu abismo pessoal. É o que tem acontecido muitas das vezes, irmãos, nas nossas igrejas, nos nossos encontros, nos movimentos cristãos que a gente tem observado. O anão, mencionado também por Moisés. O que vem a ser um anão? É alguém sem desenvolvimento, não tem progressão, parou de crescer. São vivência das mesmas tradições. Você já viu isso? Costumes arraigados. Tem gente pregando aí Jeremias 33:3, pregando coisas antigas. E engraçado que você pode pregar textos antigos da Bíblia, pode pregar Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, mas de uma forma inovadora, renovadora e transformadora. É assim que o Espírito Santo trabalha através da palavra de Deus, quando nós nos comprometemos em pregá-la. Mas a gente vê as pessoas pregando as mesmas coisas que pregava há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Costumes arraigados. Não desenvolve, irmãos, é anão. O crente, ele precisa progredir no conhecimento saudável da palavra de Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele é dinâmico em suas ações e ele conduz o crente ao crescimento e desenvolvimento espiritual. Ser menino a vida inteira não é uma opção para o cristão, não. Quem tem prerrogativas sacerdotais como nós, devemos estar sempre em constante crescimento. Ficar vivenciando, irmão, costumes, repetições, práticas repetitivas por anos, sem mudança e renovação, é cansativo e leva ao tédio
espiritual. É o que acontece, irmãos. Moisés ele fala mais sobre essas qualificações. Ele diz: aquele que tem belida nos olhos, sarna, impingem, visão, irmãos, comprometida das coisas. É o mesmo, nós podemos interpretar como arrogância, escárnio, inveja e ódio. E também espírito de inferioridade. E acrescenta aí nessa lista aí o orgulho e medo. Todas essas coisas estão no mesmo pacote e desgasta e enfraquece a personalidade cristã. O sacerdote, irmãos, ele tem olhos de águia, precisa enxergar longe, ver o que os outros não estão vendo. Ele não pode ficar preso a mesquinharias, reservas e ressentimentos insignificantes que atrapalham a convivência e o crescimento do reino de Deus. Ficar brigando por coisas banais. Tem que ter visão abrangente das coisas para dar solução. O crente, chamado por Deus, porque todos nós hoje, irmãos, temos essa prerrogativa sacerdotal. Todos nós somos sacerdotes do Senhor. Então isso também é para nós, aqueles que não são pastores, aqueles que não são evangelistas, que não estão na liderança da igreja. Nós também temos essa prerrogativa e precisamos estar envolvidos nessa questão do que Moisés está falando aqui e naquilo que Deus ele espera de cada um de nós. O testículo quebrado, irmãos. O testículo quebrado, irmãos, se refere à reprodução. Né? Quem tem testículo quebrado não pode ter filhos. A ineficiência aponta para a ineficiência, incapacidade para ganhar almas, discipular com paciência, ensinar com paciência e amor sobre a verdade de Deus. Tem lideranças, irmãos, que ao invés de atrair os outros com sua vida e caráter cristão, afasta e põe as pessoas para fora, tornando o evangelho um fardo pesado e difícil de suportar. Esse defeito, irmãos, de testículo quebrado, além de ser uma coisa inaceitável na personalidade de um líder cristão, também reflete o ensino herético e centralizador de líderes de igrejas que produzem filhos defeituosos, desgostosos e mirrados. Estão ali presos ali a uma igreja ou a um movimento sem conseguir sair e sem conseguir desenvolver espiritualmente suas habilidades. Eu quero dizer para os irmãos que nós seremos confrontados pelo Senhor se formos negligentes e não dermos o devido valor e importância que o evangelho ensinado por Jesus Cristo merece. Eu quero dizer para os irmãos que todos temos, irmãos, a prerrogativa sacerdotal pela suficiência da morte de Cristo na cruz. Somos sacerdotes, irmãos, pela plenitude da revelação desse conhecimento e responderemos como tal diante de Deus por nossos próprios atos e escolhas. Irmãos, não dá para transferir para o pastor, mestres e outros a responsabilidade da nossa salvação. Ficar indiferente a esses preceitos que eu estou ensinando aqui para a vida cristã e ministerial é uma temeridade. Guardem isso, irmãos. É o mesmo que está construindo um castelo sobre areia. Aquele castelo lindo e aparentemente perfeito. Muitas das vezes as pessoas, eu estou na igreja, eu sou cristão, estou servindo a Deus. Mas eu quero dizer para vocês que sem essas qualificações, o seu castelo está pronto para desmoronar a qualquer momento. E isto é uma coisa muito triste e infeliz. Que Deus os abençoe e que essa palavra ela possa fazer efeito no seu coração. E se você quiser um estudo da palavra de Deus na sua casa, ou até mesmo por videoconferência, é só entrar em contato comigo.
para que nós possamos estar desmistificando muitos assuntos, né, que estão na palavra de Deus e que nós precisamos tratar com seriedade.